Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje o mistério pascal, apresentado pela liturgia do 22º domingo do tempo comum, em que o Senhor nos motiva a renunciar a nós mesmos para se tornar um seguidor. E o evangelho para esta liturgia está em Mateus capítulo 16, versículos de 21 a 27, na sequência do evangelho do domingo passado. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Será que compreendemos essa máxima de Jesus ao carregarmos um crucifixo no nosso peito? Somos capazes de aceitar o sofrimento ou os sacrifícios como consequência do ser cristão? Quando Jesus começou a explicar para os seus discípulos as consequências da sua missão, Pedro não aceitou. Ele que pouco tempo antes, no domingo passado, tinha sido elogiado por ter reconhecido Jesus como Filho do Deus vivo. Agora Pedro decepciona seu mestre por pensar como demônio. Pedro se baseava ainda no ideal do Messias davídico, que era triunfante. O pensamento de afastar o sofrimento e a cruz do caminho da redenção é considerado diabólico. A caminhada de um cristão não é feita somente de glórias e haverá o sofrimento naturalmente. Por isso Jesus chama a atenção de Pedro. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Como entender esta aparente contradição de Jesus? Anteriormente diz que Pedro é a pedra sobre a qual construirá a sua igreja. Agora, apenas 5 versículos depois, diz que é uma pedra de tropeço. A reflexão deve ser a seguinte: a primeira pedra é uma rocha e é resultado da vontade de Deus. Já a segunda pedra a qual Jesus se refere é a pedra de tropeço e é resultado da vontade humana. Tirar a cruz do nosso itinerário é como andar num caminho alienante e ilusório, diferente do caminho de Jesus. Faz-se necessário deixar-se seduzir por Deus, como nos fala o profeta Jeremias. Quando nos deixamos nos seduzir por Deus, conseguimos entender o sentido da nossa caminhada, que também é feita de tristezas e alegrias, de derrotas e vitórias. A vida em Cristo nasce da nossa resposta consciente de caminhar com Ele em todas as dimensões humanas rumo à glorificação. É necessário oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um culto espiritual, como nos fala São Paulo na sua carta aos Romanos. Neste sentido, o discípulo viverá livre das tentações que querem desafiá-lo do caminho de Jesus. Olhando para Pedro, podemos ver que o nosso caminhar ainda é parecido com o dele. Às vezes, também queremos somente um Cristo glorioso, longe do sacrifício, do sofrimento e da dor. E não sendo possível, poderá haver decepções ou distorções do Evangelho. E neste dia do catequista, rezemos por todas as pessoas que se dedicam ao trabalho da Palavra de Deus e da doutrina cristã, preparando as crianças, os jovens, os adultos e também os casais a buscarem a experiência de encontro com Cristo através dos sacramentos. Que sejam abençoadas todas essas pessoas, iluminadas e fortificadas pelo Espírito Santo, nesta missão tão necessária e preciosa para a Igreja, a catequese. Momento especial de poesia para esta liturgia. E a poesia preparada especialmente para a liturgia do 22º domingo do tempo comum traz como título Cristo nos ensina a doação. Sigamos o Cristo da doação, tendo como sinal a sua cruz, que olha para nosso sofrimento
sendo força de paz que nos conduz, ensinando-nos os frutos do amor que pelo seu chamado nos seduz. Ofereçamos nosso culto espiritual num sacrifício vivo e agradável, elevando ao Altíssimo a nossa alma, numa atitude santa e louvável, entregando-nos de todo o coração aos braços de nosso Deus amável. Que a tentação da fuga da missão não venha a nos incomodar, que abracemos a vida por inteiro, mesmo que venhamos a tropeçar, e aceitemos a vida de nosso Senhor e nas glórias e fadigas a perseverar. Despeçamo-nos da velha criatura para a nova criatura resplandecer, retomemos a viva imagem de Deus que para o mundo quer aparecer, para vencer as ilusões e fantasias e abraçar o caminho que faz viver. Deixemo-nos seduzir por Deus amado, que dá sentido ao nosso existir, que nos faz pedras de construção da igreja que faz seu povo reunir, ao redor da palavra e da Eucaristia, comungando na alegria de existir. Que a palavra e luz de Jesus Cristo, que nos convida a renunciarmos a nós mesmos, ilumine o seu caminho.